recepcionar a vontade de Deus e depois ganhar o dom da fé. Às vezes, a gente que participa de uma catequese muito superficial se esquece que esse tempo é um tempo próximo à Páscoa, momento pelo qual nós acolhíamos os catecúmenos, aqueles que não eram batizados na igreja. Vivíamos esse tempo próximo dos seus exorcismos, das suas apresentações, das suas unções, e a igreja com o tempo vai assimilando aquilo na sua vida, propondo não só aos catecúmenos este tempo de penitência, de colocar-se diante de Deus, mas a toda a igreja, em função que também por ocasião da Páscoa, a igreja renova a sua fé. Ela renova a sua fé no ressuscitado. Essa é a base da nossa existência enquanto cristãos. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que é contrário a isso é contrário à nossa fé. A gente pode ter amigos que pensam diferente, eles podem continuar sendo nossos amigos, mas não é a nossa fé. E a fé, ela é recebida em inúmeros momentos. Por isso que os textos são trazidos sempre no aspecto de uma caminhada, de um encontro, de uma aceitação àquilo que foi dito e depois uma fé apurada na realidade. E talvez alguns de nós, talvez cristãos que morem lá no fim do mundo, eles cortem alguns desses passos na própria vida. Porque isso não se resume só a quem conheceu Jesus, nunca tendo ouvido falar de Jesus. Não, ele também acontece por ocasião de cada um de nós que às vezes vamos deixando as coisas de lado, vamos flexibilizando as coisas, porque a vida ela traz hoje esse relativismo, que é uma realidade intrínseca em cada um de nós. Nós fazemos parte dessa cultura, que relativiza tudo, relativiza valores, escolhas, relativiza matrimônio, relativiza sexualidade, relativiza a vida. E a gente não consegue criar uma ponte entre, por exemplo, o relativismo à vida que cria um aborto e o sexo fora do casamento. Porque a maioria do aborto é provocado pelo sexo fora do casamento. Então a gente não cria essa ponte. E eu estou falando de uma das coisas, como por exemplo o mal que a gente gera para as pessoas ao julgá-las. A gente pensa que está totalmente desligado da vida delas, mas não. Como esse tempo de graça que a gente está vivendo, que é um tempo de restauração total, em virtude deste ano jubilar, nós esquecemos que a indulgência não é só rezar o Creio em Deus Pai, o Pai Nosso, confessar, etc e tal. A indulgência é quebrar o mal pela raiz, as consequências do pecado. Então, quando eu vou buscar a indulgência, as consequências do pecado que eu provoquei saram, curam, inclusive aquele que está do outro lado, que foi a vítima do meu pecado. E é por isso que isso é tão combatido desde a Idade Média. E que tem cristãos ainda que têm dúvida desse processo de cura maior, enquanto eu confesso o meu pecado, eu reconheço que ele pode gerar mal, eu busco a indulgência quebra este mal, ela aniquila este mal, não só em mim, que fui o agente, mas também naquele que recebeu, que é vítima. E olha o poder disso que a gente deixa de lado, porque não experimenta uma fé verdadeira e apurada. Por quê? A gente não estagia mais a nossa fé. A gente se esquece que para ter fé é preciso ter razão. Razão e fé são de fato dois pulmões que oxigenam a nossa espiritualidade. Porque não é à toa, por exemplo, que nós sacerdotes, antes do experimento teológico, a gente faz um experimento humano. Nós estudamos filosofia, ou seja, nós somos amigos da sabedoria. Queremos nos colocar diante da sabedoria, que não é um simples dedilhar de razões, mas é justamente um aprofundar na experiência humana, para que a partir desse mergulho na própria consciência humana, a gente possa descortinar a luz de Deus que existe em nós. E é a partir disso
que textos como esse, que muitas vezes são lidos apenas a partir da cura do jovem, do filho deste funcionário do rei de Cafarnaum, é muito maior que isso, porque se trata de um itinerário de descoberta. E qual é a primeira descoberta? O anúncio de Cristo. Quando eu recebo o anúncio de Cristo, eu devo ir atrás de Cristo. Eu não vou atrás de um pregador, porque se qualquer pregador, seja o Padre Márcio Tadeu ou qualquer outro que vem aqui, arrumar seguidores para si, ele leva a si para o inferno, e é possível que leve muita gente. Nós estamos no segmento de Cristo. As manifestações das opiniões que eu tenho não são baseadas na minha experiência somente, mas de um olhar profundo aquilo que os santos vivem, aquilo que a igreja diz e aquilo que se atualiza pela graça do Espírito Santo. Então, não só na quaresma, mas todos os domingos, por questão de preceito minimamente, mas todos os dias, se é possível, o meu contato com a palavra de Deus na Eucaristia desperta em mim esse anúncio. Eu sou meu auto-anunciador. Quando eu tenho uma Bíblia na mão, se eu tenho condição de ler, se eu tenho leitura, como dizem as pessoas mais simples, o ler a palavra de Deus, o estar diante da palavra de Deus, não é em função de eu pregar na noite. E eu já contei para vocês que eu faço isso em 2 momentos. Hoje pela manhã, eu peguei o Evangelho de hoje, a leitura de hoje, o Salmo de hoje, e fui ler para o Márcio Tadeu, que também é sacerdote. Depois, num segundo momento, eu fui ler esse Evangelho, essa primeira leitura, para aqueles que iriam me ouvir, como vocês, a partir deste momento. A leitura do pastor, mas a leitura do fiel. A leitura de quem é seguidor, mas a leitura também de quem anuncia para que os outros sigam. E esse é o grande desafio que a gente não encontra. Não porque a gente não encontra credibilidade, não, é porque a gente não deixa o nosso lugar, não deixa o nosso perigo, não se esvazia, não se torna de fato disponível, porque essa disponibilidade que o Pai demonstrou, deixar o seu filho à beira da morte. Que pai não gostaria de passar os últimos momentos, os últimos instantes da vida de um filho junto com ele? Mas o ato de ir é um ato de seguir Jesus, é um ato de ir ao encontro. Então, eu não posso ficar parado, amarrado no meu sofá, quando eu estou doente, quando eu estou convalescente, especialmente da fé. Eu não posso esperar que Jesus bata na minha porta, porque Ele vai fazer isso, mas só lá no Apocalipse. Eis que bato a porta, e quem deixar que eu entre, vou fazer ali a minha morada. Isso é lá no Apocalipse. No resto da palavra de Deus a gente está caminhando, e quando a gente caminha rumo a Cristo, Cristo chega diante de nós, e não apenas diz o que a gente quer ouvir, diz o que é certo. E o que era certo para aquele pai era retomar o caminho de volta, e descobrir a fé que diante de Jesus não foi descoberta, mas descobrir a fé a partir de um ato de Jesus que estava acontecendo 50 quilômetros do lugar onde ele encontrou Jesus. Lá na sua casa, seu filho estava sendo curado, e ele volta, e ele está usando a razão, porque ele quer saber se de fato o filho não melhorou por causas naturais, ou se melhorou de fato por uma intervenção. Que hora ele se levantou? Que hora que ele começou a correr? Que hora que ele está melhor? Foi 1 hora. E aí ele vê, foi exatamente a hora em que foi anunciado que ele estava vivo. E aí a palavra de Deus em João diz assim: vendo este sinal, ele assume a fé. A fé é assumida aqui, não foi assumida diante de Jesus. Olha que interessante. A fé não é assumida diante de Jesus. Aqui, não é lugar de assumir a fé. A não ser quando a gente reza, eu creio, é claro. Mas a fé tem que ser assumida onde eu estou.
no desafio do meu dia a dia. É lá que a fé tem que ser assumida, é lá que o parâmetro eclesial dos seus mandamentos, enfim, que a gente entende, e tudo isso existe, é claro, para facilitar a nossa vida, separar direitinho para que a gente reflita melhor, mas é lá em que a fé é assumida, não só por mim, mas por minha família. Não é à toa que Jesus diz isso: se você me seguir, não vai ser salvo você, vai ser salvo você e sua família. Então, deste mesmo chamado que este pai recebeu pela morte do seu filho, pelo conhecimento de Cristo, nós somos chamados nas nossas mortes, nas nossas debilidades, nas nossas doenças. Se é possível nos mexer, tem que ser possível ir até Cristo. Se é possível ouvir, é necessário que a gente escute Cristo, porque Ele vai indicar: volta para a tua casa e vê o milagre acontecer. Mas quem que mudou de vida? Foi o Pai. Porque quando a gente muda de vida, o mundo muda de vida. Eu sou responsável pelo mundo? Talvez alguém tenha o poder de direcionar a economia, outros de direcionar uma coisa ou outra, o dinheiro, sim, o dinheiro, a comida e tantas outras coisas, mas ninguém é capaz de direcionar a liberdade humana dos outros, a não ser que eu aprisione uma pessoa, inclusive em prisões mentais, muito típicas do pecado fazer isso, prisões mentais, para que a gente ache que a vida não pode se transformar, não pode mudar. Mas quem vai até Jesus já demonstra a liberdade do ir e vir. E de fato, ele aprofunda uma resposta, ele aprofunda um segmento, ele aprofunda uma vida nova, ele aprofunda uma caminhada, de que encontrando Cristo, ele vai encontrar a resposta da sua fé, quando ele firmá-la na realidade onde ele mora, onde ele trabalha, onde ele habita. Ali eu vou ser sinal de salvação para mim e para os outros. Assim, ontem, por exemplo, quando nós ouvíamos a narração do Evangelho da Alegria, da acolhida do filho pródigo, ou do pai das misericórdias, ou a parábola do filho mais velho, nós ouvíamos 3 personagens, um ansioso por ser misericordioso, outro ansioso por ser acolhido, e outro com inveja do acolhimento, porque não deixava de ser bom, mas deixou de experimentar o amor do Pai. Vivia na casa do Pai, mas se achava um empregado. O outro achava que, sendo empregado, já seria melhor do que no mundo. O que muda diante de tantos homens que conheceram a palavra de Cristo, como este pagão que se converteu, como milhares no tempo de Jesus que foram inclusive curados? O que muda? A palavra de Jesus mudou? Jesus mudou? Ou foram as pessoas que permitiram ser mudadas pela graça de Deus? E é aí que está a resposta para os nossos dias. Jesus não vai atualizar o Evangelho por causa do nosso pecado, nem tampouco vai deixar de anunciar a santidade por causa do nosso pecado. Jesus não vai atualizar a doutrina porque a gente acha certo ou errada, não, nem a igreja fará isso. Mas quem que tem que atualizar o seu coração num caminho de encontro com Cristo e de fé vivida na própria realidade? Somos nós. E aí é que está a diferença. Por que que tantos como nós já ouviram falar de Jesus, mas não o conheceram? Por que tantos no tempo de Jesus foram curados da sua cegueira, da sua lepra, e não voltaram para agradecer? O problema está em Deus? Não. Mas o problema está na gente, que não sai de si, que não acolhe e que não vive a fé onde era para ser vivida.
porque aqui a gente alimenta a fé. Lá na minha paróquia, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, lá eu vivo a fé, como um sinal de quem aqui recebe o milagre e lá vê o milagre acontecer. Esse é o grande chamado de Deus para nós, e não é só na quaresma, não é o tempo inteiro, mas que de modo especial na quaresma se firma nesse olhar de Deus para a nossa individualidade e nesse chamado que Ele nos faz a nos amar, para que a gente aprenda a colocar na disponibilidade do altar nossas vidas, sobretudo o nosso arrependimento, o nosso coração triste e dolorido, não com as coisas do mundo, mas pelos pecados e pelo distanciamento da fé que ainda nós cultivamos bastante em nossa vida, na nossa consciência e, é claro, nos nossos corações. Peçamos então a graça da conversão, peçamos que o Senhor nos dê ainda nesses dias de quaresma um anúncio tão especial que nos leve de fato a ir ao seu encontro, colocando Ele em primeiro lugar, e que a gente volte para os nossos lugares carregando esse milagre, essa certeza que tudo pode ser mudado quando de fato eu aceito a vontade de Deus em minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.